Bom dia, amores de minha vida. A gente vai iniciar um capítulo novo hoje, tá? Que é o capítulo 7, capítulo de Espanhóis na América. Na aula anterior, nós finalizamos o assunto de absolutismo, quando nós estudamos absolutismo na Inglaterra, absolutismo nos países europeus, tá bom? O que que os absolutismos na Europa têm a ver com os espanhóis na América? Tudo a ver. Prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês, tá? Isso vocês precisam saber explicar em prova, tá? O absolutismo, vocês concordam comigo que é o governo do rei, o poder na mão do rei? Sim, né? Pois é. Nessa época do absolutismo, século XIV, século XV, que o poder estava nas mãos dos reis, eles queriam se expandir comercialmente, eles queriam conquistar novos territórios, eles queriam conquistar novas mercadorias, queriam encontrar ouro e prata. E isso levou os europeus a encontrar um continente que era desconhecido para eles. De novo, nesse mesmo momento do absolutismo, do poder concentrado nas mãos dos reis, nós vamos ter uma expansão marítimo-comercial, uma busca por mercadorias, uma busca por conquistar territórios. E nessa busca, eles vão encontrar a América, que é um continente que era desconhecido para eles. Ok? E nesse encontrar um novo continente, eles vão encontrar também outros povos que eram desconhecidos para eles. Vão encontrar maias, vão encontrar incas, vão encontrar astecas, vão encontrar os povos indígenas do Brasil, vão encontrar, uma infinidade de povos que eles não conheciam. E isso vai gerar a formação de um novo mundo, tá? Da mistura desses europeus com esses nativos indígenas da América, mas também vai gerar uma coisa muito ruim, que é a destruição em massa de milhões de povos nativos que existiam na América na época da chegada dos europeus, tá? Essa imagem aqui, que tem na abertura do capítulo 7, é muito representativa disso. Por quê? Porque eu tenho aqui os europeus desse lado, tenho aqui os americanos desse lado, tá? Os povos indígenas. Dá pra gente perceber o choque cultural que vai acontecer entre esses dois povos. Olha o tipo de roupa, olha o tipo de arma dos europeus. Olha o tipo de roupa, olha o tipo de arma dos povos indígenas. Dá para perceber que são culturas completamente distintas e uma vai estranhar a outra, tá bom? Só que, infelizmente, os europeus eles vão chegar aqui na América trazendo doenças que os americanos, que os povos indígenas, não tinham anticorpos suficientes, não tinham anticorpos para combater. Por exemplo, doenças simples que a Europa já tinha há muito tempo e que as pessoas conseguiam sobreviver a essas doenças vão matar milhares de indígenas. Por quê? Porque não conheciam essa doença, certo? Outra coisa, as armas dos europeus, armas de fogo. Armas de fogo, os povos indígenas não tinham. Então, tudo isso vai ser muito ruim para esses povos indígenas que vão acabar morrendo por conta de doenças e por conta das armas, tá bom? Mas isso a gente vai ver também mais para frente. Vamos mudar de página aqui. Nessa página, eu tenho aqui o Novo Mundo. Os europeus chamaram de Novo Mundo a América. Por quê? Porque era um continente que eles não conheciam, tá? Uma coisa importante, quem vai chegar primeiro na América são os espanhóis com Cristóvão Colombo. Só que aqui a gente não vai tratar tanto do Colombo. Eu só vou dizer para vocês que ele foi o primeiro a chegar na América e tudo mais. Porém, a gente vai tratar de outros dois europeus importantes, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. O Hernán Cortés porque foi o homem responsável pela destruição do Império Azteca, e o Francisco Pizarro porque foi o homem responsável pela destruição do Império Inca, tá? A gente vai entender isso mais para frente. Mas agora eu quero que vocês entendam o seguinte: quando os europeus se encontraram com os povos indígenas, houve um choque cultural muito grande. E os europeus, eles passaram a se considerar superior a esses povos indígenas. Porque quando eles olharam os povos indígenas com uma roupa diferente deles, com uma fala diferente deles, com uma cultura diferente deles, eles começaram a se colocar num patamar superior. Tia, mas os europeus são superiores mesmo, né, aos povos indígenas. Não, pelo amor de Deus, não pensem nisso. São apenas povos diferentes, culturas diferentes, que não são superiores nem inferiores, são diferentes, tá? A gente precisa parar de querer colocar uma pessoa acima da outra. Não existe isso, não existe povo superior,
não existe povo inferior. Até porque, por exemplo, se você for colocar em questão, por exemplo, de arquitetura, os astecas eles tinham uma cidade toda planejada em cima da água. Isso é uma tecnologia muito grande. Os europeus ficaram bestas quando eles viram a cidade de Tenochtitlan, tá? E mesmo assim ainda se consideravam superiores, tá? Então não tem nada a ver esse negócio de superior e inferior. É só uma coisa que vocês precisam saber que os europeus se consideravam, mas que eles não eram, tá bom? Eles consideravam que esses povos indígenas eles eram selvagens e que eles precisavam se civilizar, porque eles não conheciam Deus e tudo mais, tá? Só que eles não conheciam o Deus católico, mas eles tinham os deuses deles, eles tinham a religião deles, tá? Como eu falei para vocês, era diferente, não era inferior, era apenas diferente. Aqui nessa página vai falar sobre o encontro entre dois mundos, que eu já estou explicando para vocês sobre esse choque cultural, tá? Aqui vai falar algumas coisas interessantes, ó. Os europeus se depararam com uma grande diversidade natural. Aqui eles entraram em contato pela primeira vez com alimentos como o milho, que era sagrado para vários povos indígenas, a mandioca, a batata, o tomate. Os povos indígenas cultivavam várias variedades de batata, que não tinha na Europa isso, tá bom? E aí todas essas coisas novas, os europeus foram vendendo na Europa, foram lucrando bastante, além, é claro, do ouro que eles encontraram. Uma notícia triste aqui, ó, que traz também no livro de vocês, a exploração desenfreada causou a extinção de várias espécies de plantas e animais. Ou seja, várias plantas e animais que existiam nessa época não tem mais hoje em dia porque foram muito explorados. Tá? Além disso, o contato entre europeus e indígenas resultou na morte de 50 milhões de pessoas, de nativos, foram mortas. Uma parte assassinada pelos europeus e uma parte infectada pelas doenças trazidas por eles, que os povos nativos não tinham imunidade. Certo? Vamos ver o que tem na próxima página. Aqui eu tenho a destruição do Império Azteca. Aqui a gente vai ver como foi que o Hernán Cortés conseguiu destruir a cidade de Tenochtitlan, conseguiu dominar o Império Azteca, que já estava aí há muito tempo na América. O Império Azteca, ele é primeiramente um império, tá? E vocês tenham em mente que o império é quando um povo domina outros povos. Então, os astecas, eles dominavam outros povos aqui na região da América, mas a sua capital era Tenochtitlan, que fica ali na região onde é hoje o México. Ficava ali na região onde é hoje o México. O Hernán Cortés, ele vai chegar na América na época em que lá, na cultura asteca, o rei, o governante dos astecas era o Montezuma II, tá? Então, vai haver um conflito entre o Montezuma e o Hernán Cortés, já adianto para vocês, tá? Quando for na aula de revisão, eu vou fazer uma linha do tempo de como foi que o Hernán Cortés conseguiu destruir o Império Azteca. Eu vou colocar tudo em tópicos, tá? Hoje eu vou só explicar, vocês vão tentar entender e organizar aí no caderno de vocês, no resumo, como vocês quiserem. Mas na revisão eu vou colocar isso em tópicos, tá? Assim que eu ajeitar a câmera do meu celular, vou voltar a aparecer aqui para vocês, tá bom? Mas tentem me compreender. Primeira coisa, o Hernán Cortés vai chegar em 1519, tá? Vai chegar na região da América e tudo mais. Em novembro, ele vai chegar na América em fevereiro, e em novembro ele vai chegar em Tenochtitlan, tá? Mas de fevereiro a novembro, o Montezuma II ele vai acompanhar todos os passos do Hernán Cortés. Por quê? Porque o Montezuma era o governante asteca e ele mandava informantes irem vigiar o que o Hernán Cortés estava fazendo e tudo mais. Quando os espanhóis chegaram no Império Azteca, os astecas pensaram que eles eram deuses, porque havia uma profecia de que homens iam chegar pelo mar e que eram os deuses deles. Então, como os astecas viram que eram pessoas diferentes, cabelo diferente, pele diferente, olhos diferentes, os astecas pensavam que eram os deuses chegando. Então, nesse primeiro momento, os astecas eles vão ter essa ilusão de que quem está chegando são deuses. Mas mal eles sabiam que quem estava chegando eram inimigos, tá? Uma coisa interessante é que o Hernán Cortés ele vai percorrer de fevereiro a novembro até chegar na capital
várias partes da América, né, várias partes do Império Azteca, e ele vai ter dois ajudantes para irem conversando com as pessoas e irem traduzindo para o espanhol. Um ajudante era o Aguilar e outro ajudante era a Malins. O Aguilar era um náufrago europeu, tá? Era um náufrago espanhol que sabia falar espanhol e que aprendeu também a falar aqui a língua maia, tá? A Malins, ela sabia falar o maia e o asteca. Então, o que acontecia? A Malins, ela conversava com os astecas, traduzia para o maia, falava para o Aguilar em maia, e o Aguilar traduzia do maia para o espanhol. Olha só. Então, primeiro assim, tá. O Hernán Cortés queria falar com o asteca. O que ele fazia? Falava a pergunta para o Aguilar em espanhol, o Aguilar falava em maia para a Malins falava em asteca para a pessoa respondia em asteca, a Malins entendia, falava em maia para o Aguilar entendia, falava em espanhol para o Hernán Cortés. Então, era assim que ele fazia, para ir conversando com as pessoas e tudo mais. Então, quando o Hernán Cortés chegou na capital, ele não chegou zerado de informações. Ele foi, ao longo desses meses, conhecendo a cultura local e tudo mais, tá? Só que o Hernán Cortés, ele foi muito danado. Ele chegou na capital, foi recebido e tudo mais, com honras, etc. E uma semana depois, ele conseguiu prender o governante asteca. Conseguiu prender o Montezuma II. Olha só que danado. Ele prendeu o rei do local, simplesmente isso, e passou a dominar a cidade. Só que nesse meio tempo que o Hernán Cortés está dominando a cidade, vai acontecer uma coisa muito ruim. Os astecas vão estar fazendo uma cerimônia religiosa, com sacrifício e tudo mais, e aí vai ocorrer um conflito entre espanhóis e astecas. Nesse conflito, durante essa cerimônia religiosa, vários astecas vão morrer. Inclusive o Montezuma II vai ser atingido e depois de um tempo vai morrer também, vão ficar sem governante, os espanhóis são expulsos e é uma confusão só. Aí os astecas eles vão nomear um novo rei e os espanhóis são expulsos. Só que ao invés dos espanhóis voltarem para a Europa, eles vão continuar na América e o Hernán Cortés vai bolar uma nova estratégia para invadir a capital, tá? Para invadir Tenochtitlan. Ele vai conversar com os povos inimigos dos astecas. Olha que estratégia. Ele vai atrás dos povos que eram dominados pelos astecas. Ele vai atrás dos povos inimigos, tá? E ele vai fazer uma coalizão, vai fazer uma junção para tentar dominar Tenochtitlan. E eu já adianto para vocês que eles vão conseguir. Aqui nessa página faz um intervalo, né, na explicação que está fazendo sobre o domínio dos espanhóis para falar um pouquinho sobre o comércio, tá? Como era o mercado lá em Tenochtitlan, o que eles vendiam, tá? É importante que vocês leiam tudo isso que eu estou explicando para vocês, tá? Para a gente não perder o fio da meada, eu vou passar essa página. Em outro momento eu volto para poder continuar a explicação, tá bom? 306, tá? Então, os astecas eles vão ficar lá, vão eleger um novo governante para Tenochtitlan, e enquanto isso os espanhóis estão lá conversando com os grupos inimigos. Qual é a ideia dos espanhóis? Eles vão fazer um cerco à cidade de Tenochtitlan, eles vão bloquear a saída das pessoas da cidade e vão bloquear a entrada de alimentos, a entrada de tributos, a entrada de tudo. E ao mesmo tempo lá dentro já está ocorrendo o surto de uma doença, tá bom? A questão das doenças foi um grande aliado dos espanhóis na derrota do Império Azteca. Nessa época, a varíola matou várias pessoas e quando os europeus, os espanhóis, melhor dizendo, bloquearam a saída e a entrada de qualquer coisa dentro da cidade de Tenochtitlan, acabou que a varíola se espalhou muito rápido e muitas pessoas foram morrendo, seja de fome, seja da varíola. E aí sim, eles ficaram enfraquecidos e o Hernán Cortés conseguiu adentrar novamente na cidade de Tenochtitlan e conquistar a cidade e dominar a cidade. Aqui no livro de vocês, traz os 3 principais elementos que ajudaram os europeus na conquista da cidade de Tenochtitlan. São eles os aliados, os povos nativos inimigos dos astecas que ajudaram os espanhóis
Nessa luta, a superioridade bélica, ou seja, as armas dos espanhóis, armas de fogo, e as doenças contagiosas, principalmente a questão da varíola, que matou muitas pessoas. Foi isso que fez com que os espanhóis, que estavam em número menor, dominarem a capital Tenochtitlan, tá bom? Apesar disso, houve uma resistência cultural, tá bom? Mesmo os espanhóis impondo outros deuses, impondo a cobrança de impostos, impondo seus costumes, suas culturas, a população asteca foi resistindo ao longo do tempo, foi cultuando seus deuses, foi tendo sua própria cultura, tanto que até hoje existem grandes traços da cultura asteca lá no México. Então, ocorreu essa mistura da cultura espanhola que chegou dominando e da cultura asteca que foi tentando sobreviver ao longo do tempo, foi tentando resistir, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Falamos sobre a consequência do absolutismo, que foi a chegada dos europeus à América. Falamos sobre essa destruição do Império Azteca. E na próxima aula vamos ver como foi que o Império Inca foi destruído. Não pelo Hernán Cortés, mas por um outro dominador chamado Francisco Pizarro. Tá bom? Por hoje é só. Beijos e até a próxima aula.